E aí, pessoal, bebeu aquela água, deu aquela alongada, a aula tá rendendo? Ok. O professor tá muito maçante, tá falando muito exemplo. Acelera aí. Ah, o professor tá muito rápido, desacelera. Precisa escrever, dá uma pausa, dê eficiência em seus estudos, tá bom? Dito isso, ok, terceiro e último bloco da nossa hora de aula aí, talvez a gente passe um pouquinho, beleza? Sobre improbidade administrativa, já é a nossa segunda aula, nós estamos falando sobre modalidades de improbidade administrativa e no bloco passado a gente fez considerações introdutórias e falamos da situação mais grave que é o enriquecimento ilícito, ok? Além disso, segundo ato de improbidade pelos tipos, aqui no artigo 10 da nossa LIA, logo no caput nós temos uma descrição genérica que basicamente é o formato ali do artigo 9º, 10 e 11, é a mesma coisa, o 10A quebra um pouquinho porque não tem incisos, então faz uma descrição genérica. Então, olha, não são apenas aquelas circunstâncias descritas nos incisos que são improbidade administrativa, desde que se enquadre na descrição genérica do tipo do 10, do 10A, do 9 ou do 9, na verdade, ou do 11, sem problema nenhum, é ato de improbidade administrativa. Os incisos constituem um rol exemplificativo. Então, condutas como essas que serão descritas abaixo. Ok. Comporta, meus amigos, agora no artigo 10, os chamados atos lesivos ao erário, atos que vão trazer dilapidação do erário, prejuízo ao erário, ok? Comporta também a modalidade culposa. Então, doloso, tranquilo, todos os tipos, todas as modalidades têm a previsão dolosa. Agora, apenas o artigo 10, e aí é o 10 mesmo, não é o 10A, tem a previsibilidade de se punir situações pela conduta também culposa. Ah, professor, e como fica a situação lá do artigo 28 da LINDB? A gente já falou lá para trás, aqui na frente eu vou falar um pouquinho mais para vocês, mas deixem esse asterisco aqui também na modalidade culposa. Ação ou omissão que comporte o ato lesivo. Então, olha, você agir para que o ato seja concretizado, sei lá, você favorecer que alguém utilize de um bem público para fins privados. Você não fez para você, agente público. Então você não teve enriquecimento ilícito. Mas o outro cidadão até teve. Ele pode comportar lá na sua modalidade dolosa, se assim ele agiu com dolo. Tudo bem? Do artigo 9. Mas você não enriqueceu, mas você agiu para o patrimônio público ser lesado. Beleza. Mas você também pode ter se omitido, não ter cobrado os impostos, ter fechado os olhos com a circunstância que você não poderia tê-lo feito. Então, também nós temos uma situação por omissão. Que enseje, meus amigos, perda patrimonial. E aí o caput ele vai falar em desvio, apropriação, malbaratamento. Malbaratar é você permitir que algo seja vendido por um preço abaixo do necessário. Então, um malbarateamento, se você quisesse chamar assim, mas a palavra existe, dilapidação dos bens ou haveres do sujeito passivo, pessoa de direito público ou privado, seja da administração pública direta ou indireta, ou mesmo terceiros, como a gente já tratou no artigo 1º, caput e parágrafo 1º da lei. Atos lesivos ao erário, meus amigos. Cuidado, nós temos uma certa divergência doutrinária quanto ao objeto protegido. Para uma primeira corrente, meus amigos, o uso do erário, aí o grande defensor no Brasil é o professor Emerson Garcia, vai dizer que o termo erário foi mal utilizado, que qualquer prejuízo ao patrimônio público patrimônio público, então ensejaria ato lesivo ao erário. Ok. Prevalece, professor? Não. Doutrina majoritária é da segunda corrente, que vai dizer que protege esse artigo, esse tipo do artigo 10, protege apenas a parcela de cunho econômico. Então, erário no termo técnico da palavra mesmo. E eles dizem o seguinte: primeiro, nós temos o próprio tipo, então o nome utilizado no tipo.
Segundo os exemplos, em todos os exemplos que foram trazidos no rol, todos estão falando necessariamente de valor econômico. E por fim ainda vão dizer o seguinte, olha, não seria possível uma interpretação analógica em Malam-Partem. Então, nesse sentido, eu não posso aplicar uma sanção de maneira extensiva, eu não posso ficar abrindo ali o rol daqueles que vão sofrer a sanção. Portanto, não haveria a possibilidade de nós punirmos por lesão ao patrimônio, por exemplo, histórico, cultural. Ok, agora sim, se eu tenho um bem público, e aí esse bem público ele ruiu por falta de cuidados, aí é outra situação, tudo bem? Agora, o valor sentimental, o valor histórico daquele objeto, isso não necessariamente se reverteria em ato de improbidade. Vamos lá, ainda sobre o artigo 10. Primeira observação, o ato deve ser ilícito e deve haver o nexo causal entre dano e a função do agente. Por quê, professor? Porque, de repente, nós temos aqueles cidadãos que vão trabalhar exatamente com a destruição de materiais. Ou então, imagina a situação, eu vou lá e compro a gasolina, liguei o carro, estou andando, eu estou dilapidando patrimônio público. Mesmo que eu estivesse agindo na viatura oficial, na minha atividade pública. Então, tem que ser uma situação ilícita, contrária à lei, não aquilo que é permitido pela lei. E eu tenho que comprovar que só aconteceu aquele ato porque está sendo beneficiado pelo cargo ou função daquele agente público. Se não tem nada a ver com o cargo ou função daquele agente, então ele pode ter cometido outros ilícitos que não a improbidade. Segunda observação é que é necessária a avaliação do grau de culpa, pessoal. A avaliação do grau de culpa, professor, é exatamente aquilo do artigo 28, que eu já suscitei no slide anterior para vocês. E aí, depende. Por quê, professor? Dentro do próprio STJ, eu estou falando do próprio tribunal, um tribunal só, não estou falando nem de divergências doutrinárias ou divergências de tribunais. O STJ, em tese, tem uma de suas funções que é a unificação da doutrina, ou da jurisprudência, não é isso? Vamos lá unificar a jurisprudência. Aí a primeira turma, pessoal, até os dias de hoje, tem decidido o seguinte, olha, a modalidade culposa a partir da líndebe só cabe se for erro grosseiro. A crítica que a doutrina faz a essa ideia, a essa interpretação, é exatamente a criação de margem para casuísmos. Então, muitas vezes, a depender do juiz, a depender da pessoa que está sendo julgada, determinada situação e a outra não é um erro grosseiro. Vai depender do caso concreto, tudo bem, mas será que vai depender do caso concreto de uma maneira imparcial? A segunda turma do STJ tem um ponto de vista que eu estou mais próximo de concordar com ela, que vai dizer o seguinte, olha, a LIA é a norma mais específica. Se é norma mais específica, então não se alterou a possibilidade da aplicação de sanções independente do grau de culpa. Então, qualquer culpa, agiu culposamente, causou lesão ao erário, vai responder por improbidade administrativa culposa. Tá bom? Observação 3. Direito comparado, Itália e a ineficiência funcional. O que é que acontece, meus amigos? Jurisprudência consolidada na Itália, que serve um pouco de exemplo para a nossa doutrina, vai dizer o seguinte, olha, quando eu gasto mais recursos públicos do que o suficiente para a realização do bem público que eu queria, do serviço público que eu estou pretendendo prestar, então, nesse sentido, eu estou dilapidando o patrimônio público além do que é lícito. E isso que é além do lícito é ilícito e comportaria, portanto, a aplicação de sanções por dilapidação ou lesão ao erário. E aí, professor? O Brasil ainda não adota, não existe uma decisão jurisprudencial, um precedente que vai dizer pacificamente que sempre se adota a punição à ineficiência. Pelo contrário, nos casos concretos eu tenho que mostrar a culpa. Agora, o que é que o STJ já decidiu? O STJ já decidiu que é o seguinte,
pode ser que aquele cidadão agiu de maneira ineficiente por imprudência, por negligência ou por imperícia. E se ficar comprovado que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia, cabe a modalidade culposa e, portanto, seria possível, de novo, na casuística, a aplicação de sanções ao agente público pela lesão ao erário advinda da sua ineficiência. Quarta observação, meus amigos, é necessária a prova do dano. O que vocês acham? Ou bastaria a subsunção à conduta? Nós temos uma primeira corrente que vai dizer que todos aqueles incisos que estão descritos, todas as situações descritas nos incisos, comportariam uma presunção de ilicitude e, portanto, seriam improbidade. A segunda corrente, meus amigos, vai dizer que não, que deve haver sempre a prova do dano. Sem dano, não há que se falar no ilícito ou não há que se falar em improbidade diante do tipo do artigo 10. E o STJ, professor? O STJ vai dizer o seguinte, olha, eu posso presumir o dano. Agora, em algumas situações específicas, na verdade assim, eu devo provar o dano, essa é a regra. Excepcionalmente eu posso presumi-lo, mas de maneira excepcional. E aí a gente faz de novo aquela inversão do ônus da prova. Você se adequou ao ato ou ao tipo, e aí você prova, não, olha, eu até cometi algo parecido com isso, mas não houve lesão ao erário, a prova está aqui. E aí, nesse tipo de prova, você demonstraria afastada a possibilidade da aplicação de sanções. Tudo bem? Então, regra do STJ, eu tenho que provar o dano. Se o dano não for provado de maneira excepcional, eu posso punir com a presunção da existência do dano. E aí ele deu exemplo, o STJ já julgou nesse sentido, das situações do fracionamento indevido do objeto de licitação. Então, vamos lá, eu preciso comprar 10 mil máscaras para o hospital. Vamos esquecer Covid, a gente já falou de licitação aí, a gente já falou de Covid. Preciso comprar 10 mil máscaras. Só que em vez de fazer uma licitação de 10 mil máscaras, eu faço uma licitação de 1.000, de mais 1.000, faço 10 licitações de 1.000. E aí, por conta disso, eu sempre vou estar naquele valor da possibilidade de dispensa. Abaixo de 30 mil reais, abaixo para obras, né, e outros serviços de engenharia, abaixo de 14.300 reais para bens e outros serviços. Aí, por conta disso, eu estou ali dispensando. Então, olha, tu precisava de 10, tu fez 10 licitações ou 10 compras abaixo, tu está fraudando. Ok? Então, nesse sentido, se presume, por mais que você não tenha pago a mais do que estava cobrando no mercado, mas você não gerou a concorrência, a possibilidade de mais de um cidadão prestar aquele serviço, por mais que o preço seja minimamente ali justo, mas existe a possibilidade da aplicação de sanção. Não existe, meus amigos, insignificância. É a minha quinta observação. Inclusive, isso aqui é objeto da súmula 599 do STJ. O bem público ele é tão importante, o patrimônio público ele é tão importante que não há de se falar em valor módico, porque de qualquer maneira eu estou protegendo não apenas o erário, mas tudo que esse erário pode representar em favor da sociedade e, portanto, não se há de falar em insignificância. Vou destacar para vocês, pessoal, de todos os incisos, o que está no inciso 8, que é frustrar a licitude de licitação ou processo seletivo de celebração de parceria ou dispensá-los indevidamente. Dê uma olhada lá no inciso 8 do artigo 10. Meus amigos, por que destacar? Porque é um daqueles mais cobrados em concursos. Além do mais, eu devo dizer a vocês que, olha, a fraude pode acontecer em qualquer etapa da licitação. Pode ser na parte prévia, na fase externa, pode ser na homologação, que é onde normalmente acontece a maioria dos atos de improbidade, no próprio julgamento das propostas, na fase de adjudicação, qualquer fase em que acontecer ali uma frustração da licitude dessa licitação
ou num processo seletivo, ok, nós temos uma improbidade administrativa. Alcança, meus amigos, a dispensa e a inexigibilidade indevidas. Apesar de só falar aqui em dispensa, apesar de eu falar para vocês que normalmente não se pode ampliar, trazer ali sentidos extensos, mas a nossa doutrina de jurisprudência tendem a dizer que a questão da inexigibilidade também está adequado ao tipo previsto no inciso 8. E aí, meus amigos, também destaco que existem pelo menos 8, segundo a doutrina, mas eu destacarei 3 para vocês, incisos que são bem parecidos com enriquecimento sem causa, onde, na verdade, aqui o agente público em si, ele não pediu, ele não recebeu, ele não aceitou a promessa de uma vantagem para si, mas ele concorreu para facilitar a lesão ao erário em favor ou não de um terceiro. E aí são tipos bem semelhantes, só que não falta aquela parte assim, receber, aceitar. Ok, não tem. Ele só age para. Tudo bem? Então ele não enriqueceu, mas ele diminuiu ali, ele lesou o patrimônio público. A terceira modalidade, pessoal, eu já falei para vocês de uma maneira um pouco mais crítica, foi acrescentada ali em 2016 pela Lei Complementar 157. E a Lei Complementar 157 vai dizer o seguinte, ele vai colocar o artigo 10A na LIA e vai dizer que modalidade de improbidade a concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Apesar de esse ser o nome, a epígrafe que está ali acima do artigo, mas um benefício tributário financeiro bem específico, que vai ferir pelo próprio caput, o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116, basicamente falando de ISS, cuja alíquota mínima é a de 2%. Então, se você age de uma maneira a inobservar, direta ou indiretamente, esse valor mínimo, aí você começa a dar isenções para trazer as empresas para a sua cidade, não para a cidade vizinha. Então, você está agindo ali para criar aquela guerra fiscal, você está cometendo um ato de improbidade descrito no caput, que não tem incisos, do artigo 10A da LIA. Tudo bem? Não há previsão da modalidade culposa, portanto, só se aplica sanções pela modalidade dolosa, chamada de ato lesivo anômalo. Ato lesivo ao erário anômalo. Então, vocês vão notar que parte da doutrina, mesmo já depois de 2016, vai falar que é uma submodalidade da segunda espécie, não uma nova modalidade. Então, seria ali uma lesão ao erário de maneira anômala. Críticas, pessoal. Não existe um motivo aparente para a criação dessa nova modalidade. As sanções estão elencadas no artigo 12A da LIA e são menos graves do que as sanções que estão previstas no artigo 12, inciso 2, que são as aplicáveis à lesão ao patrimônio público, ao erário. Então, são sanções mais brandas, o que demonstra que não seria necessária a sua criação. Além do mais, parte da doutrina defende que, mesmo em casos culposos, mesmo que cometido culposamente, o artigo 10A não fala em modalidade culposa. Mas eles falam que você fizer a mesma coisa de maneira culposa, você se adequa perfeitamente ao que está previsto no artigo 10, inciso 7. Ou seja, mais uma vez, seria desnecessária a criação desse artigo, porque a gente continua aplicando as sanções, mesmo na modalidade culposa, imagine na dolosa também se adequaria. Tudo bem? E aí a gente chega na quarta e última modalidade, meus amigos. A quarta modalidade está descrita lá no artigo 11. Mais uma vez, no caput, trazendo a descrição genérica e os incisos, trazendo um rol exemplificativo, ok? Então, caput, genérico, incisos, rol exemplificativo. Além do mais, tutela todos os princípios da administração pública. E frise isso, meus amigos. Porque o artigo 37, caput da Constituição, vai trazer lá o nosso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok. O próprio artigo 11, caput,
Vai falar também de outros princípios, praticamente repetindo o que tem na Constituição da República, mas nossa jurisprudência e doutrina entendem que não apenas esses. Se entende, por exemplo, que o princípio mais importante e norteador de todo direito administrativo é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Dessa maneira, e esse princípio não está expresso na Constituição. Ele não estaria protegido, mas está. Então, os princípios expressos e implícitos, não só na Constituição, mas em todo o ordenamento jurídico, aceitos, claro, pelo nosso ordenamento jurídico, eles gozam de proteção prevista no artigo 11 da LIA. Além do mais, pessoal, se exige a modalidade dolosa, apenas o dolo. Contudo, eu devo deixar claro para vocês que se exige aqui o chamado dolo genérico e não o dolo especial. Não preciso de uma finalidade especial. Eu quero ser imoral, eu quero ser ineficiente, eu quero ser sigiloso de uma maneira que a lei não me permite. Eu não preciso estar comprovada essa finalidade especial, essa finalidade de se cometer uma improbidade. Não, não é necessário, e isso é decisão do STJ, precedentes lá do embargo no recurso especial 654.721. Além do mais, pessoal, demanda nexo causal também, como eu falei para vocês, com a função ou cargo do agente. Se ele comete isso, ele poderia cometer fora da sua atuação pública, então há que se falar em outro ilícito que não necessariamente o de improbidade. Primeira observação, meus amigos, esse tipo é considerado residual, ou seja, claro, se você enriqueceu ilicitamente, você está ofendendo ali a moralidade, a probidade, você está ofendendo a eficiência, se você causou lesão ao erário da mesma maneira, tem N princípios que estão sendo feridos, mas eu só aplico o artigo 11 de maneira residual. Tudo aquilo que já for punido pelos artigos 9º, 10 e 10A, eles não serão novamente punidos pelo artigo 11. Agora, naquelas situações que eu tenho a possibilidade de cometer um ato contrário aos princípios, mas que não já estão punidos lá nas demais modalidades, aí esses sim recaem as sanções do artigo 12, inciso 3 da LIA. E para encerrar nossa aula, que a gente já passou de 1 hora, segunda observação para o STJ, a tentativa de qualquer dos outros tipos, ou seja, dos tipos previstos no 9º, caput incisos, no 10, caput incisos, no 10A, no caput, que não tem incisos. A tentativa, ou seja, se você teve aquela conduta frustrada por algo que não é de sua vontade, beleza? Você teve os atos preparatórios, tudo isso lá do direito penal, mas se frustrou o cometimento do ato de improbidade, a mera tentativa já não se pune a tentativa, pelo menos na lei, mas segundo a doutrina e a jurisprudência, se aplica a tentativa de qualquer das outras modalidades, esse artigo 11. O artigo 11 seria, olha, você está tentando se enriquecer ilicitamente, claro, você está ferindo um princípio da administração pública. Tudo bem? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou disponível lá no WhatsApp, no grupo, no privado, para tirar as aulas de vocês, preferencialmente no horário da aula. O professor está aí com 10 disciplinas, o semestre está acabando e as dúvidas estão começando a aparecer. Então, contem comigo e até a próxima.